O evangelho deste 30 de dezembro de 2018, primeiro depois do Natal, é o de São Lucas, no capítulo 2, principiando pelo versículo 41, indo até o versículo 52, e trata de Jesus no templo, conversando com os mestres do povo, os homens mais velhos do povo de Deus, do povo. Quatro lições nós podemos tomar para as nossas vidas em quaisquer épocas, principalmente no momento de crise que nós vivemos agora no Brasil e no mundo. Jesus, obviamente, ficou para trás, se perdeu da caravana, ou das caravanas que acompanhavam os seus pais, que foram para casa, foram para os seus povoados e o perderam, ou extraviaram, quando na verdade ele teve a intenção de ficar em Jerusalém. E na primeira lição que podemos aprender com esse texto de Lucas, a respeito até da comunidade de Lucas, de Maria, de José, a respeito das preocupações e angústias que tinham, é com relação ao sentido da Páscoa. Todos vieram a Jerusalém para comemorar a Páscoa, que era algo essencial na vida do povo e não só uma imposição do Império Antigo Israelense, Império Hebreu, da teocracia hebraica. Mas o povo comemorava mesmo. E dá a impressão de que o povo voltou para casa e Jesus, não satisfeito simplesmente com ir ao templo, participar dos rituais, das comemorações, das celebrações pascais, ele quis ficar mais. E lá no meio dos mestres, dos professores, dos pedagogos da fé, ele debateu, ele perguntou, ele questionou, ele ouviu e aprendeu. Jesus ficou 3 dias distante dos seus pais que o procuraram durante esse tempo. E esses 3 dias já querem simbolizar a Páscoa mesmo de Jesus. A morte dele, ficando no túmulo por 3 dias, ressuscitando no 3º. Portanto, Jesus queria assumir o sentido, o propósito da Páscoa, que desde a antiguidade era a saída da escravidão, da opressão, da maneira absolutamente desumana com que os faraós tratavam o povo hebreu, tratando-o como escravo, matando-o inclusive de fome, de sede e de punições incumpríveis. Ao ir para a terra prometida, o povo sai do Egito, faz a sua passagem da escravidão em direção a todo aquele processo complexo de educação, de integração, de caminhada, de marcha em direção à terra prometida, que não era uma coisa muito definida na mente das lideranças populares, como de Moisés, por exemplo. Ali o povo fez a sua Páscoa. Ali o povo fez a sua pechá, a sua passagem. E é isso que Jesus queria ouvir. E é isso que ele aprendeu. Que Páscoa é libertação. É passagem que se dá com toda a mente da pessoa, mas sobretudo na prática, no processo de escravidão, no processo das pessoas sem direitos, no processo das pessoas como que nas trevas a enxergar nada de significar na vida, para uma construção que as pessoas têm que fazer. Páscoa, então, é passagem, é luta, é construção, é caminhada, é marcha, é busca. Se Páscoa é libertação, Jesus foi aprender isso com seus mestres. Além de aprender na sua comunidade, seus tabernáculos, lá com o seu povo, os pescadores, a carpintaria com seu pai,
Além de aprender, ele foi agora em busca dos mestres. Daqueles que trazem as matrizes culturais absolutamente carregadas de sabedoria. Onde Jesus crescia também em sabedoria, quando ele aprendeu a ser sábio, escutando aqueles que ensinam, aqueles que educam, aqueles que fundamentam, aqueles que aprenderam e acumularam ao longo da história e dos estudos e das pesquisas sobre o seu povo, sobre os seus heróis, sobre os seus pecados, sobre as suas travessuras, sobre as suas conquistas, sobre as suas vitórias e sobre as suas derrotas, mas em cima de um projeto sempre buscado, sempre na luta por construí-lo. Jesus aprendeu com seus mestres, e aqui tem uma segunda lição. No primeiro ponto, a lição de que nós devemos assumir a luta constante, a luta pascal pela libertação nossa e do nosso povo, daqueles com quem lutamos, aqueles com quem convivemos, das pessoas com quem nós aprendemos, as pessoas para quem nós ensinamos. E aqui com os mestres que nós não sabemos tudo. Jesus, com 12 anos, embora com esta idade começava a vida adulta do judeu, Jesus com 12 anos buscou aprender. Hoje, nesse deserto de conhecimento profundo, fundante, conhecimento que ensine a realidade real e não a realidade dada por tantos coronéis, por tantas mídias, por tantos capitães. É preciso construir esse conhecimento com os mestres. É preciso ir ao encontro da pesquisa, da fundamentação. Essa é a segunda lição que nós aprendemos com Jesus no templo a conversar com seus mestres, os mestres do povo. Terceira lição é a própria situação do seu pai e da sua mãe, angustiados, procurando Jesus em tudo que é lugar, no caminho, entre as barracas, os assentamentos daqueles que marchavam de volta nas caravanas para as suas cidades, até que, de retorno a Jerusalém, o encontram no templo. No templo, lá diante dos mestres e do próprio Jesus, Maria e José demonstram a força da sua aflição, da sua angústia, por não saber onde estava o filho. Eles representavam, quem sabe, muitos pais e mães que perdem seus filhos para nunca mais encontrá-los. E a aflição que pesará e que pesa sobre as suas vidas para sempre. E Maria e José, com essa aflição, também representavam a própria angústia da sua comunidade, dos povos cristãos primitivos, que tinham que se debater para responder quem era Jesus. Afinal, ele era Deus, ele era Messias, ou era um profeta desses malucos que falam coisas que acabam sempre mal? Quem era Jesus? E a aflição começa a ceder lugar para a calma do conhecimento diante dos mestres, quando Jesus responde a eles que perguntaram: mas por que fizeste isso conosco? Deixando teus pais aflitos, ele respondeu: eu estou na casa do meu pai. Não há nada a estranhar, estou na casa do pai. Isto é, na casa de Deus, que não é só o templo, mas o projeto de Deus, a história do povo de Deus, a história dos homens e das mulheres que tombaram na luta por um mundo justo. Ele estava então na casa do pai, porque a casa do pai é tudo isso. Isso acalmou Maria, acalmou José. Quando nós nos encontramos tão aflitos por falta de orientação, por falta de rumo a seguir, é preciso encontrar o sentido que Jesus dá para a vida, na luta pascal que precisamos fazer. E finalmente aprendemos com Maria que
sempre foi marcada pela atenção, pela observação, pela postura de quem aprende observando o que se passa com seu filho. Com o engajamento dele nesse processo do reino de Deus que ele dizia vir realizar. Maria, diz Lucas, guardava todas estas coisas, esses fatos no coração. Coração aqui é tudo, biblicamente é tudo que é interno, com seu poder de apreensão, de sabedoria, seu poder de reserva, de depósito, de acúmulo de sabedoria. Maria guardava tudo no coração, guardava os fatos, a memória dos fatos, a história viva do seu povo, que Jesus descobria, momento a momento, para realizar essa história viva, juntamente com Jesus, na realidade em que eles viviam, um ambiente marcado pelo Império Romano, marcado pela traição da religião, marcada pela traição do templo, marcada por medo, marcada por perseguição, marcada por perda de direitos. Então, é preciso cultivar o coração, isto é, cultivar a consciência, cultivar a mente, com os mestres, com o próprio Jesus, no processo libertário, porque é na libertação que nós encontramos o caminho, não é na acomodação. Agora muda o ano. É preciso que nós guardemos esta experiência de Jesus no templo e busquemos o que ele buscou, a sabedoria, para entendermos que mudar de ano não é apenas uma virada de calendário e que isso não significa muito, mas que nós temos nesse ano de 2019 muita luta para enfrentar. Cabe-nos escolher afundarmos nas aflições que aumentarão e tomarão conta de milhões de irmãos e irmãs brasileiros e ajudarmos a encontrar o caminho desaflito, o caminho da calma, mas o caminho daqueles que realizam o projeto que vem se acumulando há anos com os sábios, com aqueles que pesquisam e que nos ajudam. Que Deus, pois, te abençoe e me abençoe, nos fortaleça nesse projeto, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que ninguém solte a mão de ninguém.